nosso pastor Lucas com muita alegria. Amém? Quando estão bem, digam amém. Estou bastante feliz pelo que Deus está fazendo durante esse tempo. Tivemos uma manhã incrível e acredito que Deus sempre deixa o melhor para o final. Quantos crentes digam amém? Estou muito feliz pelo que Deus vai fazer nessa noite, porque eu creio que você vai sair daqui literalmente encorajado. Quantos aqui querem sair encorajados aqui para mudar o mundo? Amém? Só você que crê assim, dá um glória a Deus assim. Amém? Nós temos uma igreja pentecostal aqui. Amém? Feliz por isso. Eu quero compartilhar algo, sabe, durante esse mês, na verdade, no mês de agosto e agora entrando nesse mês, o Weber tem compartilhado sobre oração, e isso realmente tem virado uma chave do meu coração, coisas que estão sendo abençoadas pela palavra do nosso pastor Weber. Isso tem virado uma chave do meu coração, e uma das coisas que Deus tem falado no meu coração durante essa semana é sobre fé. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, sabe? Todos nós fomos criados para ouvir a voz de Deus, e a essência da fé é ouvir a voz de Deus e respondê-la. E a tentativa do inimigo é nos levar a viver uma vida de incredulidade. Agora, como eu sei que eu estou vivendo uma vida de incredulidade? É quando eu não acredito mais na transformação das pessoas, não acredito mais na restauração de lares destruídos, não acredito na cura das pessoas que se encontram enfermas, não acredito em um mundo bem melhor, não acredito que as pessoas podem ser perdoadas pelos seus erros, não acredito nem na minha mudança. Agora, por que isso? Porque em todo momento nós estamos sendo bombardeados de más notícias. Em todo momento que você liga a TV, você está sendo bombardeado de más notícias. Em todo momento que você entra na internet, você está sendo bombardeado de más notícias. Em todo momento que alguma pessoa te liga, ela traz uma má notícia, sim ou não? Quantos aqui já experimentaram que a maioria das pessoas que te ligam só traz más notícias? Quantos aqui? É raro muitas vezes uma pessoa ligar e falar assim: olha, eu vim aqui para trazer uma boa notícia. Então, em todo momento nós estamos sendo bombardeados, e eu quero que você entenda algo nessa noite. As más notícias não produzem fé. As más notícias não produzem fé. Agora, o que produz fé? Abra a tua Bíblia em Romanos 10, 17. Eu amo essa passagem na Bíblia. Romanos 10, 17. Diz o seguinte: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, isso produz fé. Diga comigo, fé. E fé produz um bom testemunho. Amém? A fé produz um bom testemunho. E, sabe, me lembro de uma época que eu tinha ido para os Estados Unidos há 7 anos atrás, e meu irmão ainda era recém-casado, e ele tinha acabado de mudar para Sarasota, e alugado um apartamento novo. E sabe o que tinha nesse apartamento? Nada. Literalmente, não tinha nada. A única coisa que o Weber tinha do apartamento era a chave. E eu lembro que eu cheguei lá naquele dia e levei alguns dólares. Coisa que gostam de gastar, digo amém. Coisa que gostam de comprar coisas novas aqui. Amém. Coisa que precisam fazer uma mudança na sua casa, diga aleluia. Eu me lembro que eu cheguei feliz aquele dia, né? Eu acho que o dólar estava entre 3 a 2 reais, era isso. Eu lembro que eu cheguei feliz para gastar, e eu desculpo que meu irmão não tinha nada lá. E eu falei assim: Weber, eu tenho uma ideia, cara. A gente vai comprar todos os seus móveis. Ele falou assim: qual é a ideia? Eu estou com o cartão do papai aqui. O cartão do papai está aqui. E é fácil, é só fazer isso aqui, ó. Ele falou assim: você é louco? Meu pai não vai conseguir pagar essa conta. Eu não, pode ficar tranquilo, meu pai se vira. Ele é guerreiro. Ele não, a gente não vai fazer isso. E eu lembro que eu peguei os dólares e comprei 2 colchão a ar. 2 colchão a ar. Cara, é muito bom o colchão a ar. Não sei, no primeiro dia. No segundo dia esvazia.
Quando aqui já dormiu colchão ar? No primeiro dia você fica feliz, nossa, colchão, nossa, é diferente esse colchão. Então no segundo dia, no terceiro você já está no chão. Eu lembro que eu comprei, eu tinha planejado ficar um mês lá nos Estados Unidos, sabe? Mas eu confesso para você que deu a vontade de voltar para o Brasil rápido. Porque ver o meu irmão e a sua esposa naquela situação me fez questionar se realmente era propósito de Deus de tudo aquilo que ele estava vivendo. Quantos aqui já questionaram a Deus quando você está passando pelo momento difícil da tua vida? Quantos aqui já questionaram? Ver o meu irmão naquele exato momento me fez questionar, será que Deus, se realmente é o teu propósito de tudo aquilo que ele está vivendo? E me lembro que eu precisei ser forte, sabe? Existem momentos que você precisa ser forte. Diga para o teu irmão, seja forte. Olha que é interessante porque Davi, antes de morrer, ele fala assim para Salomão, o primeiro conselho: seja forte, seja corajoso, seja homem. Eu precisei ser forte. Eu comecei a buscar uma palavra de Deus. Deixa eu falar para você, quando você está passando pelo momento difícil, você pode agir de duas formas: esperar algo acontecer, ou se mover para que algo aconteça. Está comigo? E muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer, sabe? Existem pessoas que têm já 10 anos esperando algo acontecer. Existem pessoas que já têm 11 anos esperando algo acontecer e nada acontece. Sabe por que nada vai acontecer? Porque você não está se movendo. Diga ao teu irmão, você precisa se mover. Você precisa se mover na fé. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos mover. E eu comecei naquele exato momento a me mover. Eu comecei a lembrar das promessas que Deus tinha sobre a vida do meu irmão. E algo que eu aprendi naquela estação que eu estava vivendo é: as promessas de Deus só se tornam vivas quando você ora por elas. Está comigo? As promessas de Deus só se tornam vivas quando você começa a orar por elas. Deixa eu falar, quais são as promessas que Deus liberou sobre a sua vida que você parou de orar? Quantos aqui tem promessa de Deus? Eu comecei a orar, falei assim: Deus, lembra das tuas promessas, Senhor. Lembra das promessas que o Senhor fez sobre meu irmão, sobre a vida do meu irmão. O Senhor falou que iria honrar ele aqui nessa terra. O Senhor falou que ele iria ser uma pessoa próspera. Deus, lembra que através da vida dele nós iríamos abrir uma igreja aqui, God Provide. Deus, lembra das promessas que o Senhor tem sobre a vida dele. Então eu exatamente comecei a orar sobre aquelas promessas. E muitas vezes você precisa orar por aquelas promessas até que elas se tornem real na sua vida. Quantos querem que a promessa saia do papel e comece a se tornar real sobre a sua vida? Digo amém. Não, eu não entendi. Não, quantos querem nessa noite que a promessa de Deus saia do papel e comece a se tornar real sobre a sua vida? Quantos precisam da promessa de Deus, não para amanhã, não, para agora? Quantos aqui precisam dessa promessa de Deus? Quantos precisam dessa promessa para esse mês? Digo amém. Então eu comecei, Deus, eu quero viver as tuas promessas. Eu oro pela vida do meu irmão. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11, 1, 3. Eu estou empolgado por essa mensagem. Hebreus 11, 1, 3. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Diga comigo, bons testemunhos. A fé, ela vai trazer bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? De modo que aquilo que não se vê, não foi feito do que é visível. Sabe, eu me lembro que faltava uma semana para eu voltar para o Brasil. Uma semana. Eu falei: Deus, eu não posso sair daqui sem contar um bom testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. E sabe aquela semana que o teu dia também está acabando? Deus, eu não posso sair daqui sem contar as promessas. E de repente, um amigo que nós tínhamos conhecido lá nos Estados Unidos, em Sarasota, liga para o Heber: ei Heber, tem uma americana que ela quer desfazer de algumas coisas da casa dela, você tem interesse? O Heber: ok, tudo bem.
Eu falei assim, eu me lembro que a gente era de Sarasota até outra cidade. Eu me lembro que era tipo uma meia hora. Eu fui orando naquela câmera, Deus, faça algo, faça algo, faça algo. Eu me lembro que aquela mulher queria dar só 2 coisas: uma TV e uma cama. Eu falei assim, amém, Deus já está fazendo alguma coisa. E eu comecei a orar. E a gente chegou na casa daquela mulher. E aquela mulher, de repente, quando a gente chegou, eu falei assim, nossa, eu não quero só dar a TV, eu quero dar 2 camas para vocês. Eu falei assim, amém, Deus. O Senhor vai me tirar do colchão ar, uma semana. Eu quero dar a mesa de jantar. Eu quero dar a geladeira. Enfim, no final de tudo, todos os móveis estavam naquela casa. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Sabe, isso me deixou tão feliz, porque a fé sempre vai produzir bons testemunhos. Amém? Segundo ponto que eu quero falar, a fé produz perseverança. É interessante falar um pouco sobre isso. Muitas vezes nós desistimos do propósito de Deus muito rápido. Sabe, o primeiro desafio é fazer, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida. O primeiro desafio, o primeiro tapa, você fala assim, não, eu não quero mais, eu não quero, sabe, eu não quero viver o propósito de Deus, me deixa aqui, eu quero ficar tranquilo aqui. Eu não quero mais viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu fico imaginando quando Deus falou para Samuel ungir o próximo rei. Samuel unge o próximo rei, que era Davi. Lembra dessa história? Se Deus falasse para Davi o plano completo, você acha que Davi enfrentaria? Sim ou não? Se Deus falasse que o seu rei iria começar a perseguir, será que ele enfrentaria? Será que ele iria enfrentar a viver aquilo que Deus tinha para ele viver? E sabe, muitas vezes nós desistimos. Abra a tua Bíblia em Lucas 11:9, a gente vai ler um pouquinho hoje. Lucas 11:9 diz o seguinte: por isso digo, peçam e será dado, busque e encontrarão, batam, a porta será aberta, pois todos os que pede recebe, o que busca encontrará, e aquele que bate, a porta será aberta. Entenda algo, pedir, bater e buscar é algo contínuo. O que Jesus está querendo dizer aqui nessa noite é, se não deu certo, continue orando. Está comigo? Se não deu certo, continue buscando, continue pedindo, continue batendo. Sabe? Mas, Lucas, eu orei e nada aconteceu sobre a minha vida. Continue orando. Mas, nossa, antigamente eu pedia as coisas para Deus, vinha de forma tão rápida. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Nossa, antigamente eu pedia as coisas para Deus, será que Deus, Ele está bravo comigo? Deixa eu falar para você, Deus não está bravo com você. Será que Deus está chateado comigo? Não, Deus não está chateado com você. Nossa, antigamente eu fazia aquela oração mágica e as coisas aconteciam. Não, se você não está recebendo aquilo que Deus tem sobre a tua vida, continue orando, continue persistindo, até que haja um romper sobre a sua vida. Sabe, existe 20 anos como Igreja Deus Provedor, que nós estamos orando pelo avivamento. 20 anos. Lucas, mas será que Deus não quer fazer? Não tem a ver com o que Deus não quer fazer. Deus quer fazer, diga comigo, Deus quer fazer. Mas significa que Deus está nos amadurecendo para receber aquilo que Ele quer fazer. Diga ao teu irmão, Deus está te amadurecendo nessa noite. Significa que Ele está amadurecendo algo dentro de você. Ele está mudando você. Deixa eu falar para você, a oração não muda Deus, a oração te muda. Então quando você começa a orar, você começa agora a mudar algo dentro de você, dentro da tua vida. Você começa agora a viver uma vida de amadurecimento. Sabe, Deus não vai colocar uma Ferrari na mão de uma criança. Você colocaria uma Ferrari na mão de uma criança? Sim ou não? Você não colocaria.
Sabe, eu falando um pouco sobre Ferrari. Eu não tinha uma Ferrari, mas meu pai tinha um Fusca. Coisa que é do tempo do Fusca. Amém? Geração. Eu lembro que ele tinha um Fusca. E eu lembro, você sabe que criança é muito abençoado, sim ou não? Eu lembro que lá em casa tinha uma ladeira. Uma ladeira lá em casa. Aquela ladeira assim. Eu lembro que eu estou no Fusca, 7 aninhos, e mexendo lá no Fusca, brincando. E de repente o Fusca, ele pega um embalo. Tô sério. Ele começa agora a descer assim, ó. Eu lembro que na época eu tinha um Black Power. Eu curtia. Aí, eu lembro que eu descia desesperado. Aí meu pai sai e vê o carro dele assim, ó. O Fusca. Jesus, eu orei, 7 anos orando. Deus tem misericórdia. Pai, meu pai vendo o filho dele. Deus foi tão bom, que quando estava chegando no muro da vizinha, tinha um morrinho de areia assim, parou assim. Deixa eu lá para você. Deus, ele não vai colocar uma Ferrari na mão de uma criança. E também Deus não vai colocar um Fusca na mão de uma criança. Deus, ele vai te amadurecer. Eu ouvi uma palavra que dizia assim: a gente não pode chegar onde a gente quer na vida sem aprender a lidar com frustração, perca e traição. Precisamos aprender a confiar em Deus independente das circunstâncias que estamos vivendo. Precisamos aprender a perseverar até que haja um romper. Deixa eu falar para você. Não tem como você chegar ao lugar que você quer chegar sem perca, traição, sem perseguição. Quantos aqui já foram perseguidos? Quantos aqui já foram traídos? Não tem como você chegar. Mas o que você tem que ter no teu coração é a perseverança. Olha o que Jesus está dizendo em Lucas 18:1. Abra a tua Bíblia, Lucas 18:1. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Na verdade, quantos aqui estão recebendo essa palavra como um renovo sobre a tua vida? Levante sua mão bem alta assim. Amém. Diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que ele devia orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Diga comigo: Deus vai fazer justiça depressa sobre a sua vida nessa noite. Quantos creem essa palavra? Deus vai fazer justiça. E é interessante, contudo, ele fala o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nessa terra? Olha, o juiz não queria fazer justiça. É isso que estava acontecendo aqui. O juiz não queria fazer justiça. E ele acaba fazendo justiça pela a sua perseverança. Diga comigo: eu preciso perseverar. Diga: eu preciso perseverar. Sabe, muitas vezes nós precisamos perseverar, continuar orando até que Deus traga um romper sobre as nossas vidas. Terceiro ponto e último: a fé produz esperança. Eu amo falar sobre isso. Sabe, muitas vezes nós estamos apenas cansados. E quando você está cansado,
você começa a tomar decisões precipitadas. Quando você está cansado, você fala coisas que não deveria falar. Coisas que já falaram muito. Eu me lembro que 2 semanas atrás, eu estava compartilhando para o meu pastor, e eu soltei a língua. Você sabe aquele momento que você solta a língua? Mas você solta a língua, ao invés de você sair leve, você sai pesado? Quando já tiveram essa experiência. E eu comecei a questionar a Deus. Falei assim, por quê? Por quê? Por quê? A gente não está vivendo isso. Por que não está acontecendo sobre as nossas vidas? O que está acontecendo de errado com a gente? Eu comecei a perguntar, questionar. E um bom pastor sempre ouve. Eu comecei a questionar. Até minha esposa falou assim, hoje você falou demais no ouvido do Weber. Eu assim, ele sentiu um pouquinho o que eu estou sentindo. Ela falou assim, eu acho que você que está sentindo. Aí foi dormir em paz. E eu comecei a questionar. E sabe o que o meu pastor falou? Lucas, tudo que você precisa é viajar. Tem certas coisas que você precisa dar uma volta. Amém? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para Paris. Vai para Trindade. Dá uma volta. Vai para Hidrolândia. Sabia que tem Hidrolândia aqui? Jabuticaba. É legal. Você vai ficar tranquilo lá. E muitas vezes na tua vida, tudo que você precisa é viajar. E eu me lembro que eu viajei para Brasília para encontrar os meus amigos. Eu falei assim, hoje eu vou viajar. Se meu bem, a gente vai viajar. Ela, sério? É verdade mesmo? Não, a gente vai viajar. Mas eu posso arrumar minha mãe? Não estou falando, a gente vai viajar, fica tranquilo. Toda vez você fala isso. Eu falo, não, eu vou ficar aqui. Eu peguei e fui para Brasília. E é engraçado que quando eu estava em Brasília, você sabe aquela mesa que traz esperança no seu coração? Você sabe aquela mesa que você senta e você sai renovado? Eu me lembro que eu sentei com um amigo meu, dos meus melhores amigos, e ele começou, de repente, ele falou assim, cara, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Eu fui rejeitado, eu fui humilhado, as pessoas me usavam como moeda de troca. Tudo que eu estou vivendo hoje é porque eu entendi que não era sobre as pessoas que estavam fazendo isso, mas era sobre mim. Talvez você está preocupado com o que as pessoas estão fazendo, mas na verdade não é sobre as pessoas, é sobre você. É sobre a sua identidade. Sabe, quando você é vulnerável, Deus ele começa a curar algo dentro de você. E eu olhei para aquilo e Deus falou assim, eu estou falando com você. Eu disse, eu estou muito novo ainda, ele é 13, 14 anos mais velho que eu. Sou bastante novo. Sabe, muitas vezes nós precisamos sentar numa mesa como essas e ver pessoas que venceram. Eu quero te dar um conselho nesse momento. Senta com pessoas que venceram. Sabe, é tipo aquela pessoa falando assim, eu vim do futuro para dizer que vale a pena. É tipo João Batista. Eu amo isso. Deus estava me lembrando sobre João Batista. Lembra de João Batista? Aquele que estava preparando o caminho para Jesus no deserto. Lembra? Lembra dele? Estava preparando o caminho no deserto.
João Batista estava na prisão. E ele estava conversando com os discípulos dele. Ele falou assim: será que realmente aquele é o Messias? Será que realmente aquele é Jesus? E os discípulos de João Batista falaram assim: João Batista, calma aí. Eu fico imaginando João Batista na prisão, falando assim: será que realmente valeu a pena eu ser separado? Eu ir contra o sistema, eu ir contra o mundo. Será que valeu a pena? Será que realmente ele é Jesus? E os discípulos, naquele exato momento, eles vão ao encontro de Jesus. E olha que Jesus responde para os discípulos. Então ele respondeu aos mensageiros: volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus, ele veio para trazer as boas novas. E as boas novas produz esperança. Eu amo o versículo. Esse é o meu versículo de cabeceira. Romanos 5, 2. Se você puder abrir sua Bíblia. Eu amo esse versículo. Esse versículo eu sou... Todo momento que eu estou passando pelo momento meio obscuro, eu leio esse versículo. Todo momento que eu estou passando pelo momento, você sabe aquele momento obscuro que você fala assim, eu começo a meditar sobre esse versículo. Quantos acharam, digo amém? Fala o seguinte: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tribulação produz perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. E a palavra de Deus está falando que essa esperança não vai te decepcionar. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca falha. Eu não tenho medo de ir para o futuro. Na verdade, eu não tenho medo do futuro. Lucas, por que você não tem medo do futuro? Porque Deus está lá. Deus está lá. Eu posso ir. Eu posso confiar. Eu posso descansar nele. Sabe, eu sinto nessa noite que Deus, Ele quer começar a gerar em você fé. A fé que vai gerar bons testemunhos. A fé que vai gerar perseverança. E a fé que vai gerar esperança. Se você crê nessa palavra nessa noite, eu quero que você se coloque em pé. Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo.
novas sandálias pra suportar o id, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e diz: vai. Levante suas mãos para os céus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id, pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais.
você afundar os seus barcos, de queimar as carroças. Sabe, ou é vitória ou é vitória. Ou é ver o reino de Deus se manifestando, ou é ver o reino de Deus se manifestando. Sabe, quando você é jovem, quando você é adolescente, você está começando o seu ministério, você fica muito feliz em ver pessoas que sonham, pessoas bem intencionadas. Mas à medida que você envelhece, você descobre que poucas pessoas perseveram. Poucas pessoas perseveram. E hoje eu aprendi a honrar pessoas que perseveram. Pessoas que, mesmo quando estão maus, mesmo quando são rejeitadas, elas têm um propósito e nada vai tirar elas daquele propósito. Eu tenho aprendido algo poderoso. Quantos aqui foram abençoados por essa palavra nessa noite? Diga amém. Sabe, deixa eu falar algo pra você. Não é se você está certo ou errado, mas é se você é perseverante. Sabia disso? Eu vejo que muitas vezes o diabo, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Inclusive ele é o maior defeituoso de todas as coisas, todos os tempos. Mas o diabo, até o diabo é perseverante. E muitas pessoas perdem porque elas não são perseverantes. Deus quer te dar vitória, mas você precisa ser perseverante. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser perseverante. Você tem que ser perseverante. Sabe, nem todos são perseverantes. Nessa hora eu quero orar junto com você por essa palavra que foi dada pelo Lucas. Uma palavra vindo do céu sobre fé nas nossas vidas. Permaneça no seu lugar. Olha o que a palavra de Deus fala: resista ao diabo e ele, diga comigo, resista. Resista. Sabe, querido, às vezes não é a força de você ficar simplesmente atrás, amarrando, queimando, destruindo. Sabe, tem irmãos que eles têm um Hadouken muito forte. Eles sabem dar um Hadouken, mas depois do Hadouken eles morrem. Às vezes Deus só quer que você fique assim, ó. Pode vir. Só resistindo. Seus inimigos têm medo quando você resiste. Sabe, tem tudo para você sair da igreja, mas você fala: não vou sair não, pastor, pode mandar embora, eu não vou embora. Sabe, aquele lá no seu serviço lá, se Deus não te deu uma palavra para você sair de lá, e te humilham de um lado, te humilham de outro, você fala: não vou sair, Deus não falou para eu sair daqui ainda. Resista. Sabe, nós temos que aprender a resistir, queridos. Sabe, eu tenho no meu coração algo, querido. Eu só me movo quando Deus fala comigo, é hora de se mover. Diga a pessoa que está perto de você: só se mova quando Deus falar com você, meu irmão. Se estão te tratando bem, se estão te tratando mal, se estão te humilhando, resista. Persevere. Persevere. Você sabe o que é o certo, você sabe que é aquilo que Deus falou na sua vida, então persevere. Mas eu sinto vontade de ir embora, persevere. Crianças vivem pelos seus sentimentos, adultos vivem pelo propósito. Então seja adulto, seja homem, seja mulher, persevere. Lembro do Lucas quando ele contou esse testemunho aqui lá em casa. Toda vez que eu estava passando uma fase difícil, Deus sempre enviava o Lucas. Bom assim, né? Deus sempre envia pessoas. Eu sou feliz pela vida do meu irmão, porque ele não é apenas um irmão físico, mas ele é um irmão espiritual, ele é um irmão de ministério. Não esqueça uma palavra profética quando a gente era jovem, que uma mulher entregou para nós, falou: seu irmão também vai ser seu parceiro do ministério. Eu fiquei muito feliz por isso, porque é um privilégio, nem todos têm um irmão de sangue. E eu lembro que ele orava por mim, sabe? Aquele irmão que tem... O Lucas é sempre o mais alegre da família. Eu vi que ele estava mal, ele estava me vendo, estava mal naqueles dias. Mas ele sempre orou, sempre trouxe palavras, sempre trouxe direção. Assim como ele passava momentos difíceis, Deus também me usava. Mas uma coisa nós nunca tiramos da nossa mente. Lucas nunca falou: Hebe, volta, desista. Eu também nunca pensei em desistir, porque aquilo que Deus, onde Deus te planta, querido, fica lá. Persevere até você ver os frutos. Você não viu os frutos ainda? Então não acabou. Não acabou de orar, não acabou de buscar, não acabou de encher, de entornar o copo. É o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, querido, quero dizer uma coisa para você: nada vai nos tirar desse lugar. Nada tira do nosso coração o desejo de avivamento em ver essa cidade transformada, em ver esse país mudado. Nada, nada.
Quem nos conhece há alguns anos sabe aonde nós estávamos. Nada. Não foi falta de traição, não foi falta de dinheiro, não foi falta de mentiras. Nada vai nos tirar da nossa posição, daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Nós recebemos uma palavra que um avivamento iria fluir desse lugar, que Deus iria incendiar o mundo, que Deus iria conectar essa igreja a vários lugares do mundo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser estar no barco ou não, não me interessa, mas nós estamos nos movendo para o destino. Deus está nos movendo para o destino, e eu quero encorajar você a perseverar naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo poderoso. Persevere, persevere, resista, resista. Eu quero orar com você nessa hora. Nós vamos, no final do culto, nós vamos ter umas palavras proféticas. Deixa eu falar algo para você antes das crianças orarem. Os adolescentes orarem por vocês. Quando Deus fala com você algo, querido, eu vejo que tem muita gente aqui que toda semana recebe uma palavra profética. Não é o tanto de palavra profética que você recebe, é o tanto de palavra profética que você guarda. Tá comigo ou não? O que Deus falou com você? Aquela palavra que Deus dá para você é uma palavra importante para o momento em que você for passar. Porque a palavra profética nunca é para aquele momento, muitas vezes. A palavra profética é para o momento que você vai passar. Tem pessoas que recebem a palavra profética, no outro dia sofrem alguma coisa ruim, e eles já desesperam. Mas eu quero dizer para você, querido, a palavra profética que você receber é a palavra que você tem que guardar. Guarda ela no seu coração. Daqui a pouco nós vamos ter, os adolescentes vão estar orando por você. Eles têm sido levantados por Deus aqui. Semana que vem eu também tenho um recado antes de fazer uma oração final. Os nossos adolescentes estão tão envolvidos no CNH que eles mesmos querem construir a sala deles. Eles mesmos que vão aplaudir o Senhor. É a próxima geração lutando por eles mesmos. E semana que vem eles querem fazer um lanche aqui na igreja, e eles querem que vocês participem. Eles querem que vocês comprem deles, porque eles querem construir a sala deles. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Essa é a nossa próxima geração. Eu quero convidar vocês a participarem. Vem pronto para lanchar, para nós levantarmos esses meninos para o destino que Deus tem para a vida deles. Quantos aqui querem essa fé que foi liberada aqui através do pastor Lucas? Diga amém. Quantos aqui querem perseverar? Diga glória a Deus. Levante suas mãos comigo. Pai Celestial, eu quero orar pela vida dos teus filhos. Eu oro por um novo tempo sobre os teus filhos, Pai. Pai, que não seja mais sobre ser honrado pelos homens, mas simplesmente por cumprir o propósito. Eu oro por fé, Deus. Eu oro para que os teus filhos orem pelo propósito deles, orem pelas promessas. Se não se cumpriu, não está na hora de parar de orar, não está na hora de parar de perseverar. Pai, eu oro para que os teus filhos sejam perseverantes. Senhor, eu quero orar também pelo nosso Brasil, Deus. Eu quero orar pela nossa nação, por esse dia 7 de setembro. Pai, eu oro pela uma verdadeira independência. Pai, não apenas uma independência natural, mas uma independência espiritual. Eu oro por uma independência, Pai Celestial. O Senhor trouxe uma palavra para o Brasil antes do impeachment em 2016, que o Senhor quebraria a potestade de corrupção dessa nação. Pai, naquele tempo parecia até impossível, mas poucos meses depois dessa palavra profética, o Senhor começou a fazer um rebuliço na nossa nação que vem vindo até então. Pai, mais do que presidentes e ministros, o Senhor ainda governa sobre a nossa nação. Pai, ouça o sangue inocente das pessoas que morreram por causa da corrupção e da injustiça nesse país. Das famílias, ó Pai Celestial, que perderam entes queridos por causa de um hospital mal gerenciado, de uma rodovia que não foi construída como deveria ser por causa da corrupção, de pais que perderam suas empresas por causa da corrupção, da injustiça, pessoas que foram assassinadas, ó Pai, porque falaram a verdade. Senhor, eu oro, Pai Celestial, para que o grito e o clamor do sangue inocente do órfão e da viúva suba diante do Senhor, ó Pai, e que as mentiras e as potestades que lutam contra a nossa nação,
Pai, possam cair por terra porque o Senhor o disse. Não porque eu tenho um projeto sobre o Brasil, mas porque o Senhor tem um plano sobre essa nação. Pai, essa nação irá exportar missionários. Essa nação irá trazer avivamentos. Pai, quantas pessoas no mundo estão esperando o Brasil se levantar? Pai, eu oro para que o Senhor julgue todas as pessoas, todas as pessoas em posição de autoridade, políticos, aqueles que gostamos ou aqueles que não gostamos. Pai, que ainda insistem, persistem em manifestar o reino das trevas nessa nação. Aqueles que lutam por poder, Pai, ao invés de lutarem por servir. Aqueles que lutam por manter privilégios, Pai, ao invés de lutarem por se entregarem para que as pessoas tenham realmente transformação. Aqueles que querem manter os teus filhos escravos da mentira, no engano. Aqueles que no íntimo do ser deles, Pai, olha para o pobre como inferior. Aqueles que querem tirar do teu povo, Pai, Deus, olha o sofrimento do teu povo, Senhor. Olha aqueles que fecharam as suas empresas, os seus negócios. Pai, olha o tanto de pessoas que estão mendigando nas ruas nessa hora. Aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, em meio a essa pandemia, por causa de irresponsabilidade política, de orgulho. Pai, dá um basta nisso na nossa nação. Que haja um brado de vitória do Senhor, Pai. Que os justos vejam a luz do sol. E que o teu povo se regozije, Pai. Que o teu povo diga: só o Senhor é Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, não o sistema religioso. Nós não queremos que a religião governe a nossa nação, mas nós queremos que o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Rei Todo-Poderoso, reine sobre a nossa nação. Senhor, e tudo aquilo que não está em alinhamento com o teu reino, tudo aquilo que não está em alinhamento com o teu reino no Brasil, nós oramos, ó Pai, que sejam destruídos, que sejam destruídos. Querido, ore é pelo seu futuro nessa hora. Ore pelos seus filhos nessa hora. Pai, nós oramos para que a tua mão poderosa possa estar sobre a nossa casa. Pai, faça com que os inimigos tremam, não só no nosso país, mas na nossa cidade, no nosso estado. Prospera os teus filhos, ó Pai. Pai, nós declaramos que o Brasil não é o país do futuro. O Brasil é o país do agora. O Brasil é o país de hoje. Nós dizemos: Brasil é hoje. Hoje o Senhor muda a sua história. Hoje o Senhor vira a sua página. Hoje nós entramos numa nova jornada. Pai, guia os teus filhos. Guia os teus filhos. Que os profetas se levantem. Que os homens dessa nação se levantem. Pai, guarde aqueles que vão nessa hora, Pai, nesse final de semana, lutar pela nossa nação. Aqueles que têm orado, aqueles que vão viajar. Nós pedimos, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre os teus filhos e que o teu reino de justiça venha sobre nós. Pai, faça justiça, Senhor. Nós oramos, ó Pai, abençoa os teus filhos, prospere-os, livre-os do mal. Pai, aqueles que vão viajar esse final de semana, que vão ficar aqui, nós oramos para que o shalom de Deus esteja sobre a sua casa. Oramos aqui